né? Pois é, e uma discussão que vem sendo pauta aí no Flamengo é Pedro e Gabigol, né? Se pode jogar junto, se não pode. Eu já sei o que a maioria acha, é um absurdo quem pensa que os dois não podem jogar juntos. Quero saber do Diego, que já balançou a cabeça ali concordando com o Renato, já tá Sim. nesse movimento aqui. E o São Paulo, ele falou, né? Eles podem jogar juntos, mas não todos os jogos. Aliás, variar muito a escalação me parece que é algo que o São Paulo vai fazer. Ele gosta disso, né? Os técnicos estrangeiros, eles têm mais essa filosofia de rodar os times, né? Hoje era um jogo muito propício para ele colocar os dois juntos, porque o adversário era fraco, precisava do resultado, e ele foi com esse ataque total, time muito ofensivo. E deu resultado, né, Diego? A gente viu o Pedro fazendo 4 gols, Pedro, que já tinha sido artilheiro do Campeonato Carioca, já até perdi as contas, acho que ele tem 17 gols em 18 jogos agora, alguma coisa assim. Gabigol não vivia uma fase tão boa, quebrou um jejum de 10 jogos agora recentemente, fez uma boa partida. Será que ele está conseguindo recuperar essa boa fase do Gabigol? E de que forma eles podem jogar juntos, como eles jogaram hoje? O Gabigol é um cara um pouco mais versátil que o Pedro, né? Não que ele seja melhor, mas ele tem mais características diferentes dentro do campo do que o Pedro, que é um centroavante mesmo de ofício. Como é que esses dois podem jogar juntos, como hoje, e dá muito certo os dois juntos, né? Eu acho que o Gabigol jogar junto com o Pedro passa um pouco também pela questão física do Gabigol, né? Ele é um jogador que, no Santos, por exemplo, era um jogador de beirada, né? Na época que ele fez dupla com o Ricardo Oliveira era um cara muito mais centralizado, ele vinha pelo lado, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, muito mais pela direita, né? Então ele é um jogador que ele sabe jogar fora, né? O que teve com o Vitor Pereira, que aí eu acho também que a gente não pode culpar só o Vitor Pereira também, é porque o Gabigol disse que queria disputar a posição com o Pedro de centroavante ali, ser o homem de área, né? Então também teve um pouco disso. Se o Gabigol Porque ele tiver condição percebeu também física... que o posicionamento dele em campo não estava beneficiando muito o Sim, time, né? Então ele exatamente. Mas percebeu isso, também... tanto para as É, metas individuais quanto coletivas, e por isso ele acabou fazendo aquele. Não foi um desabafo, né? Foi uma manifestação do desejo dele. exato, mas quando ele coloca isso, ele cria um problema para o técnico e ele não olha para ele mesmo, né? Que às vezes o problema está na própria pessoa, né? Então, de repente, se ele se colocasse à disposição para jogar numa outra função, ele poderia dar essa abertura para que o técnico pensasse maneiras de escalá-lo. Mas isso passa, acima de tudo, pela mobilidade física dele. Quando os times jogam contra o Maringá, contra o Tombense, muita gente fala assim, mas pô, isso não é parâmetro. Não, realmente, tecnicamente não é parâmetro, mas você consegue ver o tipo de movimentação que seu time consegue fazer contra o adversário, né? Então, isso que deu para ver no jogo do Flamengo hoje, que existe um tipo de movimentação e que você consegue fazer o Gabigol jogar junto com o Pedro. O São Paulo é muito bem pago para fazer isso funcionar. Eu acho que é muito simples você pegar e falar, não, eu tenho 2 homens de área, eles não se encaixam. Não, pera um pouquinho. Você não tem 2 homens de área, você tem os 2 melhores homens de área do Brasil. Você não pode prescindir de um deles. E se um deles quer jogar numa função, você tem que convencer o outro a jogar na outra, ou convencer esse que ele tem que te ajudar de uma outra maneira, enfim, você tem que achar uma maneira de jogar os dois juntos. É um absurdo você não colocar 2 caras com a qualidade do Pedro e do Gabigol para jogar juntos. Eles têm que se encaixar, e aí acho que é um esforço coletivo. O técnico tem que achar um lugar para eles têm que se sentir à vontade um com o outro, eles têm que conversar, se encaixar. O Casa que jogou sabe muito bem disso, às vezes os próprios jogadores acham um ajuste, né? O técnico pensa uma coisa e durante os jogos, eu estava fazendo uma série de matérias pro aí falando sobre o Corinthians de 99, né? E aí tinha uma entrevista antiga do Rincon em que ele fala um pouco disso. Que às vezes o Oswaldo escalava o Vampeta, ele, o Ricardinho, o Marcelinho numa configuração e eles, no meio do jogo, eles olhavam pro outro e falavam assim, não, isso aqui não, vamos trocar, você vai pra lá, vou pra cá. Então isso também parte um pouco do Gabigol e do Pedro conversarem entre eles e acharem ali e ajudar o São Paulo. É um esforço coletivo. Mas, repito, passa pelo Gabigol ter uma mobilidade, uma capacidade física para render mais em outras funções. O ponto é, ninguém estava feliz de jogar com o VP, ninguém estava contente naquele time, então também a boa vontade do jogador também diminui um pouco, né? Fala assim, pô, a gente não está indo para lugar nenhum, esse cara não está sabendo o que ele está fazendo, nós estamos perdendo aqui, então os jogadores também, eles sentem menos, eles compram, se o jogador não compra o papo do técnico, não tem o que fazer. O jogador tem que comprar a história que o técnico está vendendo para você. Ó, você vai ser campeão, a gente vai ser campeão se você fizer isso ou aquilo. Ninguém estava comprando o Vitor Pereira. Eu acho que com o São Paulo a história vai ser diferente. Se o São Paulo conseguir
vender a filosofia dele para os caras vão se adaptar. E ele se adaptando, fica fácil pro Sampaoli achar esse lugar. Mas aí o senhor Gabigol tem que manter a forma física. Ele é um cara que ele é um cara forte, um cara de quadril largo, que precisa estar em forma física para render o máximo dele. Agora, a minha percepção, olhando para o Flamengo, de quem acompanhou muito o Flamengo nos últimos anos, é que esse time, se esse time está de bem com a vida, ele vai embora. E a tendência é que, se os resultados vierem, é o que o Casa falou. Quando o problema de um time é como é que eu vou fazer para o Gabigol e com o Pedro jogarem juntos, não tem um problema. Você tem uma solução que você não sabe como usar ainda, mas você tem uma solução que você não sabe como. Mas ela tá lá, ela é sua. Você só não sabe como você vai fazer para tirar o melhor disso, né? Então, eu tenho certeza absoluta que eles vão jogar juntos. Ah, não vão jogar todos? Não, não vão jogar todos, porque ninguém vai jogar todos os jogos. Isso é coisa de técnico europeu, filosofia europeia, né? Que o Sampaoli não é europeu, mas ele é um técnico dessa filosofia um pouco mais moderna de futebol, de não ter os 11 ali estanques, né? A gente vê o Abel fazer isso, a gente vê o próprio VP fazer isso, enfim. Por mais que o trabalho dele não tenha sido bom, ele tinha também essa filosofia de rodar o time, né? Então eles vão achar, o Sampaoli vai achar lugar para eles, tenho certeza absoluta disso. Eu não saberia dizer exatamente o que fazer. Eu entendo que a melhor maneira seria o Gabigol jogar um pouco mais fora, com um pouco mais de mobilidade, deixar ele um pouco mais solto, e o Pedro mais como referência, até porque ele é maior, de altura, ele é mais alto, ele é um cara que vai aproveitar melhor uma bola aérea, embora habilidoso também, né? Eu acho que passa por aí. Mas que vai jogar porque o Sampaoli não é burro. O Sampaoli, ele não vai prescindir de um dos caras nos jogos mais importantes. Talvez contra, sei lá, contra o próximo Maringá que cruzar o caminho do Flamengo, não precisa jogar com os dois. Se um tiver cansado, joga um dos dois só. Mas contra o Palmeiras, contra o Fluminense, numa semifinal de Libertadores contra o River Plate, o Boca Juniors, enfim, vão jogar os dois porque são os dois melhores atacantes do Brasil. Acho que sem discussão hoje em